Cadê do erro? 2π vezes a integral de... Então vamos lá. Então fica o quê? 2π raiz quadrada de quem? Ou de novo. 2π vezes... 2π já está fora. Raiz quadrada de R2 menos x2 vezes quanto, hein? Raiz quadrada de 1 mais menos x sobre quadrado de R2 menos x2, tudo isso ao quadrado, integral em x. Aí esse menos vai embora, né? Então fica 2π vezes a integral de menos a de quanto? Raiz quadrada de R2 menos x2 vezes raiz quadrada de quê? De 1 mais x2 sobre R2 menos x2. X não pode ser R, nem menos R. Por isso a restrição. Então isso aqui é, não se assuste, isso aqui é 2π vezes a integral de menos a raiz quadrada de quê? De R2 menos x2 vezes o quê? Raiz quadrada, tira o denominador comum. Qual o denominador comum? Qual é? 2 menos x2. E em cima fica o quê? R2 menos x2 mais x2. Concorda comigo? Tá? Aparece aqui embaixo, aparece, ó. Sim. Então isso aqui fica o quê? 2π vezes a integral, vamos com calma, menos a, não se apresse, tem tempo. R2 menos x2, vezes raiz quadrada de quem? R2 sobre o quê? R2 menos x2, integral em x. Pode trocar. Aí, produto das raízes quadradas, é a raiz quadrada do produto. Então isso aqui fica 2π vezes a integral de menos a, né? De quanto? Quando eu multiplico, fica só a raiz quadrada de R2, integral em x. Então isso aqui fica 2π vezes, isso aqui é uma constante, é o R, a quadrada de R2 da R, é positivo, e fica a integral de menos a de 1 em x. Então isso aqui é 2π vezes R, vezes o quê? Entre x de menos a. Então isso aqui é 2π vezes R vezes 2a. Então isso aqui dá 4π RA. Então daí. E aí eu consigo, colocando o pé no limite, claro, eu já estou no limite, porque integral é limite. A área de SR, assim, ó, isso aqui é a área de quem? A área de SA. Faço A tender a R. Você tem a área de quem? Da esfera. Assim, a área de SR, ou seja, a área da casca esférica de raio R, a área, quem é? É o limite de quem? Com A tendendo a R, da área de SA. É ou não é? Olhe para cá. Ó. Faz o A tender a R. Você vai obter o quê? A área da esfera de raio R. Todos entenderam? Ou seja, isso é o limite com A tendendo a R. Área de SA é 4π RA. E qual é esse limite quando o A tende a R? 4π R2. Limpinho, está aqui. Unidades de área. Unidades de área aqui. Unidade de área. Entendido? E aí eu resolvi qualquer problema técnico que pudesse aparecer. Tá? Então está aqui a área da casca da esfera via a fórmula de integração.
Agora, como eu falei, você precisa gravar essa fórmula, mas precisa gravá-la de forma eficiente, para utilizá-la em situações mais gerais, em que a rotação ocorre em torno de um eixo que não necessariamente é o eixo das abscissas, um eixo horizontal, e que não necessariamente é um eixo horizontal, podendo inclusive ser vertical. Podendo ser vertical. Tá? Eixo horizontal e vertical. Não necessariamente eixo das abscissas, não necessariamente eixo das ordenadas. Então eu preciso dar uma interpretação geométrica para os elementos que aparecem nessa integral. E eu consigo isso via o teorema da função inversa. Vocês vão ver que aparece um raio aí e um ds. Tá? Lembre que S eu estou me referindo ao parâmetro comprimento de arco, visto na aula passada. Situação é o seguinte, ó. Olha aqui, preste atenção aqui, deixei a fórmula lá para você compreender, lembrar como é que ela está. Vamos apagar isso. E vejamos como eu posso aplicar essa fórmula em situações mais gerais, interpretando geometricamente os elementos que aparecem na integral, que nela aparecem. Então, ó, sejam, se pegar 4 números reais, A, B, C e D reais, com A menor do que B e C menor do que D, F, uma função F de AB em CD, uma função de classe C1, uma função de classe C1, e invertível, não apenas contínua, de classe C1 e invertível, com f' de x maior do que zero para todo x pertencente ao intervalo fechado AB, derivada sempre positiva, ou derivada sempre negativa para todo x pertencente ao intervalo fechado AB. Ou seja, a derivada ou é sempre positiva ou é sempre negativa. Tá? Vírgula. E S, a superfície. Se eu falar sólido, me corrija, tá? Eu falo só, área do sólido. Sólido não tem área, sólido tem volume. Isso nós já vimos em aulas passadas. E essa é a superfície de revolução obtida pela rotação do gráfico de F, em torno do eixo das ordenadas, que é o eixo x igual a zero. Tá? Entendido? Vou desenhar aqui, ó, as duas situações. Olha as situações aqui, ó. Olha a situação. Vou pegar aqui, tá? Sem perda de generalidade, vou colocar tudo no primeiro quadrante. Tá aqui o A, tá aqui o B
Está aqui o C, está aqui o D. Tá? E é evidente, né, para fazer sentido, com A maior que zero, tá? A maior que zero, para fazer sentido, para eu poder rotacionar, porque se estiver aqui vai dar maior saco de gato, tá? Se o zero estiver entre A e B, aí é complicado, aí é o, tá certo? Superfície de revolução é estranha, tá? Então, zero menor que A, menor do que B. Essa situação aqui, tá? E S, uma função de classe C1, tá? Isto precisa disso. Então, no primeiro caso, em que a derivada é positiva, o gráfico da função é uma coisa assim, ó. Derivada positiva. Concorda? Isso aqui é o caso em que a derivada é positiva, tá certo? Em todos os pontos. A função é estritamente crescente. E o outro caso é esse aqui. A função passa por esses dois pontos e a derivada é sempre negativa. Contínua, invertível, derivada negativa. Ela é de classe, desculpa, ela é de classe C1 e invertível. Tá? Derivada em todos os pontos, a derivada é contínua. Tá bom? E a rotação ocorre em torno de quem? Desse eixo. Então, a primeira coisa a você observar é o seguinte. Pelo teorema da função inversa, dado y no intervalo CD, a função f a menos 1, a inversa de f, ela é diferenciável em y com quem é a derivada da f a menos 1 em y. É 1 sobre a derivada da f aonde? Em f a menos 1 de y. Isso para todo y. Por quê? Porque a função f é diferenciável em f a menos 1 de y e a derivada da f em f a menos 1 de y é diferente de zero. O f a menos 1 de y está em AB. E a função é de classe C1 em AB, em todos os pontos de AB a derivada é sempre negativa, a derivada é negativa em todos os pontos do intervalo AB, fechado, ou ela é positiva, em todos os pontos do intervalo AB, fechado. Então eu posso aplicar o teorema da função inversa. E o teorema da função inversa diz isso. Mas daqui você tira uma fórmula. O que é isso aqui? É a composição de f' com f a menos 1. A f é de classe C1, portanto contínua. Mas uma função contínua e invertível, a sua inversa é contínua. Isso é um resultado lá do cálculo 1 que eu já provei. Composta com f'. F' composta com f a menos 1. F' é contínua. Então o que eu tenho aqui? Composição de duas funções contínuas, de uma função contínua. E o inverso multiplicativo de uma função contínua é uma função contínua, porque essa fórmula vale para todo y. Ou seja, daí a f a menos 1, a sua derivada é contínua. A f a menos 1 é diferenciável, porque ela é diferenciável em todos os pontos de y, e a derivada é contínua. Ou seja, daí a função f a menos 1, ela também é de classe C1. E aí assim eu posso aplicar essa fórmula aqui, ó, presta atenção. Eu posso aplicar esta fórmula mudando o meu ponto de vista. Eu olho assim, ó, eu venho para cá e olho assim, ó. O domínio é CD
E isso aqui é o gráfico da f a menos 1. Isso aqui é o gráfico da f. Mas se eu trocar, fizer a reflexão em torno do eixo da bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante, eu vou ter o gráfico da f a menos 1, onde o domínio é CD. Então eu posso aplicar aquela fórmula lá para que função? Para a função f a menos 1. Então, porque a superfície de revolução é obtida rodando em torno desse eixo. E eu vou escolher um caso para trabalhar. E eu vou pegar no caso aparentemente mais complicado. O caso em que a derivada é sempre negativa. Ó, daí, no caso em que, só vou fazer nesse caso, o outro é mais simples ainda. No caso em que a derivada é negativa, para todo x pertencente aqui ao intervalo fechado AB, tem-se quem é a área da superfície de revolução S. Ponto de vista diferente, ó, o domínio é CD, isso aqui é o gráfico da f a menos 1. Então, o eixo, que é o eixo das ordenadas, passa a ser o eixo das abscissas. Então, a área de S é o quê? 2π, vezes a integral de quanto a quanto? De CAD, eu estou nesse caso. Integral de CAD de quanto? De f a menos 1 de y, eu estou aplicando para f a menos 1. Vezes o quê? 1 mais o quê? A derivada de f a menos 1 em y ao quadrado. Integral em quê? Em y. Vocês entenderam? Mudei o ponto de vista, eu estou trabalhando com a f a menos 1, porque a fórmula é essa, para f a menos 1. E a integral é de CAD. Ou seja, isso aqui é 2π vezes a integral de CAD, tá? Vezes o quê? F a menos 1 em y, vezes o quê? F a menos 1 de y é a mesma coisa que f de x. F a menos 1 de y? Não, não é a mesma coisa que f de x, não. Não. F a menos 1 de y é f a menos 1 de y. O y está aqui, ó. Variando aqui. E isso aqui é o f a menos 1 de y. F a menos 1 de y aqui é o x. Tá? Então, fica f a menos 1 de y, eu vou fazer a mudança assim. Então, fica 1 mais, quem é a derivada de f a menos 1 em y? Quem é? É 1 sobre a derivada da f aonde? Em f a menos 1 de y. E tudo isso está ao quadrado. Acompanhe. Agora eu vou destacar em azul a mudança de variável. Eu vou levar a integral para x, para ver no que a integral se transforma. Com x igual a f a menos 1 de y, aí você vai se encontrar aqui, ó, com x igual a quê? A f a menos 1 de y, tem-se. Quem é o y? F de x. E se y é f de x, quem é o dy? F' de x dx. E assim, está aparecendo aqui, tá? E assim, você fará a mudança na integral indefinida, nessa integral. Lembrando que na integral indefinida, quando eu mudo a variável, eu mudo os limites de integração. Então, isso aqui. E assim a área de S ficará o quê? Volta para o preto. Para tinta preta. Então, a área de S, quem é? É 2π vezes. Vamos lá, integral. Quem é f a menos 1 de y? Quem é? X. Vezes raiz quadrada de 1 mais o quê? 1 sobre
Quem é a derivada de f menos 1 de y? Quem é? É a derivada de f em x. Aqui está o quê? Ao quadrado. Vezes o dy. Quem é o dy? F' de x dx. Mudança de variável na integral definida. Quando o y, eu estou nesse caso, ó, nesse caso. Quando o y é c, o caso em que a derivada é negativa. Quando o y é c, quanto é o x? B. E quando o y é d, quanto é o x? A. Então, da integral de B a A. Mas não tem problema, porque isso aqui fica o quê? Fica 2π vezes a integral de B a A, de quem? De x vezes. Aí eu fico aqui com... Vai ficar 1 mais o quê? 1 sobre f' de x ao quadrado. Vezes f' de x dx. Então isso, preste atenção. Olha aqui. Não estava não antes aqui? Não, estava pagando só, para o melhor. Então é 2π vezes a integral de BA de quê? De x vezes raiz quadrada de... Com calma. De quem? De f' de x ao quadrado mais 1 sobre o quê? Sobre f' de x ao quadrado. Vezes f' de x dx. Então isso aqui é 2π vezes a integral de BA de quanto? De x vezes. Aqui fica raiz quadrada de quem? De 1 mais f' de x ao quadrado sobre quê? Isso aqui cai fora da raiz como? Módulo de f' de x, módulo de f' de x, estão acompanhando? Vezes f' de x dx. Mas quem é o módulo de f' de x? Menos f' de x, porque a derivada é negativa. Então isso aqui vai ficar menos 2π vezes a integral de BA de quanto? De x vezes a raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Que isso aqui fica menos f' de x, o menos vai lá para fora, e f' de x com f' de x cancela, só dx. Mais o menos, a integral de b até a é o quê? É a integral de a b, de x vezes 1 mais o quadrado de f' de x, integral em x. O que foi que mudou daqui para cá? Daqui para cá, o que foi que mudou? Dx. Aí você tem uma interpretação. Sabe o que é esse negócio que aparece aqui? Sempre vai aparecer aqui. É o raio de rotação. Tá certo? Por exemplo, aqui, ó, que você tem x aqui, você pega para cá, esquece agora o y, foca só no x, ó.